Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo o nosso podcast ESG em Foco aqui do Alicerce Educação. Eu sou a Daniela Cantinelli, diretora de parcerias corporativas B2B aqui no Alicerce. Estamos hoje aqui com a Angélica Souza, a Lica, líder de diversidade e inclusão na Movile. Eu queria primeiramente agradecer por você ter aceitado esse convite. Lica, vou te chamar assim. Seja muito bem-vinda e queria ouvir de você aí um pouquinho, né, da sua trajetória de carreira. Me conta aí quem que é a Lica da Movile. Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com vocês discutindo um assunto que é tão importante, estratégico para nós. Então, estou me sentindo honrada de estar nesse espaço aqui com a Dani, conversando sobre um assunto que eu gosto muito. E falar da Lica, né? Falar de mim é falar um pouco da minha história, né? De como que diversidade sempre... Eu acho que esse é um ponto importante. A gente fala muito de SD, né, Dani? E falar de diversidade, equidade e inclusão é tocar justamente no S, né, nesse ponto que é pensar na sociedade, pensar nas comunidades, nas pessoas. Então, é sobre isso que eu gostaria de focar também minha fala hoje, e que está diretamente dialogando com a minha história, né? Então, poucas pessoas sabem, mas eu tenho uma irmã gêmea. Então, falar de diversidade, tendo alguém que é exatamente igual, pelo menos esteticamente a você, já é uma curiosidade muito interessante, assim, porque o tempo todo, até nessas semelhanças, a gente consegue descobrir nossas diferenças e valorizar nesse processo. Então, a pauta de diversidade, de alguma forma, sempre fez parte da minha vida, da minha história. Então, além de eu ter minha irmã gêmea, né, eu também sou filha de nordestinos. Meu pai e minha mãe têm uma diferença etária muito grande. Então, minha mãe me teve com 17 anos, meu pai tinha 67, então já é uma curiosidade também. Então, até essa diferença de idade, esse contexto geracional, essa questão de ter alguém muito parecido com a gente, ao mesmo tempo muito diferente, a gente buscar também a valorização dessas diferenças, sempre foi algo que permeou a minha vida, assim, em muitos aspectos, e eu tenho muito orgulho disso. E ao longo desse processo, eu sou formada em publicidade e propaganda. Então, ao longo da graduação, né, universidade pública, eu fui também me questionando um pouco mais sobre quem eu sou nesse espaço, né, e como também eu me faço presente de uma forma mais consciente nesse lugar. Então, fui vivenciando algumas experiências que depois de um tempo e muita terapia, a gente vai dando os devidos nomes. E no mercado de trabalho, né, eu também comecei a ter um pouco mais de percepção sobre quem que é a Angélica em alguns espaços, né, enquanto mulher negra, que também vem de uma realidade periférica, de se reconhecer nesses lugares e buscar, né, fazer o famoso teste do pescoço, olhar à nossa volta e tentar reconhecer, buscar pessoas parecidas com a gente, né? E esse processo é um processo que eu levei um tempo para entender também porque não tinham tantas pessoas parecidas comigo, dialogar, né, dar nome para algumas experiências que eu estava vivenciando, e a partir dali eu comecei a entender que eu precisava, né, como um chamado interno, apoiar as empresas para que conseguissem construir ambientes cada vez mais inclusivos, onde mais angélicas, né, também pudessem se reconhecer ali. E aí, a partir disso, eu comecei a direcionar um pouco mais minha carreira. Então, na faculdade, né, foquei a minha conclusão da faculdade em relação ao tema diversidade e inclusão, fiz o mestrado também nessa pauta. Então, fui aderindo a algumas experiências como consultora, depois como especialista e agora como líder na agenda. Então, eu fui direcionando um pouco mais para esse meu chamado interno, esse meu propósito de vida. Que linda a sua história e a sua trajetória, Lica. Parabéns, viu? E já, né, tentando contemplar aí um pouco disso, né, que a gente, desse foco que a gente quer dar aqui, né, dessa parte de pessoas, né, que é o S do ESG. Como que aqui você atribui os desafios para desempenhar o ESG com foco em diversidade e inclusão aí na Movile? Eu acho que o desafio, e antes até de falar de móvel, é falar um pouco também do contexto em que a gente está, né? Então, falar do S do ISD com esse recorte de diversidade é reconhecer que não só as empresas, né, mas as pessoas fazem parte de uma comunidade, de uma sociedade, que ela tem um reflexo, né, diferente em cada um dos lugares em que nós estamos ocupando. Então, as empresas
pensando nesse contexto brasileiro, né, elas fazem parte de uma realidade, de uma pluralidade do nosso país que é muito diversa. Então, onde mais 51% são compostos por mulheres, mais 56% por pessoas negras, mais de 8% de pessoas com deficiência, né? Alguns estudos agora recentes sobre a questão da população LGBTI+. Então, a gente vive numa sociedade que é muito diversa, né? E o Brasil, pensando nas empresas que compõem o cenário, também é importante que reflitam, né, essa composição também nos seus quadros. E esse é um desafio muito, assim, vou dizer generalizado, né? Um processo que acho que o Brasil está começando a passar de uma forma mais consistente nesses últimos 5 ou 6 anos. Eu acho que o episódio do George Floyd foi um pouco esse catalisador para acelerar esse processo dentro das instituições. Então, pensar nesses desafios, eu acho que primeiro é reconhecer onde que essa empresa, né, essa instituição, né, está localizada para conseguir fazer esse deparo em relação à sua realidade. Então, dentro dessa dinâmica, a Movile, né, ela tem um cenário que a gente vem discutindo cada vez mais sobre a agenda de diversidade e inclusão, principalmente nesses últimos 3 anos, onde a gente conseguiu estruturar a área com mais eficiência, a gente conseguiu olhar para esse tema, né, atraindo mais as pessoas para esse debate, iniciando várias iniciativas. Então, pensar nesses desafios, eu acho que é primeiro reconhecer que sim, existe esse desafio, e depois o papel das empresas para a superação desse quadro, né, olhando primeiramente nesse universo, né, da própria empresa, e pensando de que forma isso acaba impactando também a sociedade em que ela está localizada, seja através das pessoas que ela contrata, né, a gente fala muito desse efeito cadeia, né, eu pensar em grupos minorizados e a forma de trazer cada vez mais essas pessoas para essa realidade é também impactar toda a comunidade que está à volta desses grupos, né, então acho que esse é um ponto muito importante e o desafio ele não está desconectado, né, justamente reconhecer esse lugar e a partir disso começar a criar iniciativas, ações para acelerar esse processo de transformação dentro das empresas e a Movile, né, vem fazendo muito bem isso. Que legal, que legal. Bom saber que vocês já conseguem, mesmo que inicialmente já construir alguma coisa, né? Muito bacana isso. E aí, levando um pouquinho mais para essa parte, né, empresa e sociedade, como que você acredita que as áreas e os profissionais de diversidade e inclusão podem transformar as empresas e a sociedade? Muito bom. Ó, confesso que essa pergunta é a pergunta de 1 milhão, porque é um processo que a gente também está descobrindo, né, ao longo desse tempo. Eu acho que só para dar um passinho para trás, a gente fala que, como eu falei, né, o mercado, a agenda de diversidade e inclusão está mais forte no Brasil nesses últimos, pelo menos, 5 anos. Então, falar dessa agenda é falar também de uma carreira, né, de uma estruturação diária que também vem se desenhando, se fortalecendo ao longo desse tempo, de acordo com essas demandas. Então, pensar nas áreas de profissionais de diversidade e inclusão, acho que primeiro ponto, né, eu vou separar em 3. Pensar como pessoas e áreas catalisadoras dessas transformações, né? Então, no primeiro momento, com uma área especialista, né? Então, pessoas que têm esse conhecimento técnico para falar com propriedade, conseguir articular isso também dentro de uma dinâmica do negócio, da empresa, né? Através de processos, de fluxos, de iniciativas, né? Bem direcionadas. Então, primeiro, esse conhecimento para conseguir direcionar esses próximos passos. O segundo, atuar como catalisadores, né? Pensando justamente de como, a partir dessa área, identificando essas correções, né? Esses ajustes que precisam ser feitos na instituição como um todo, também consigo empoderar as pessoas, as outras áreas, através de outros ferramentais, a partir de outros conhecimentos, letramento, etc., para que cada uma das áreas consiga pensar nesse mindset de diversidade, equidade e inclusão, que a gente fala muito aqui na Movile, e a partir disso terem autonomia para fazer esse teste do pescoço também à sua volta, reconhecer quando não há diversidade nos seus quadros, conseguir identificar oportunidades de ajustes e correção nos processos, nos seus projetos, iniciativas. Então, primeiro, né, fazer esse depara, né, desse conhecimento, para que as pessoas também sejam empoderadas para atuar com isso com mais autonomia. Então, vejo muito como um processo de apoio, né, de ser embaixadores, né, tendo, lógico, a visão do todo, e eu acho que isso é muito importante também, às vezes a gente esquece, que a área de diversidade e inclusão é a área que é responsável por olhar como que isso está em todas as esferas do negócio, desde a liderança, no sentido mais estratégico, até nas iniciativas do dia a dia, de como isso está conversando, está conectando, se os dados, indicadores no final do dia estão avançando ou não. Então, é a área guardiã também dessa agenda para conectar tudo isso no final do dia, né? Porque
Senão, o que começa a acontecer? E eu vejo isso de modo geral também no mercado, pensando na maturidade da agenda. Várias iniciativas são criadas, e aí fala assim, nossa, que legal, a gente está avançando, mas são ações que não estão conectadas, né? Então, às vezes, cria uma iniciativa que poderia estar fortalecendo outra, e às vezes ela termina e não tem um impacto, né, no indicador no final do ciclo, do ano fiscal. Então, é muito importante, né, aí seriam esses 3 pontos, a gente pensar na área como essa especialista que vai orientar, ajudar com esse conhecimento técnico. O segundo, ser justamente esse catalisador, esse empoderar as outras áreas e pessoas, e também ter essa visão guarda-chuva para garantir de que todo mundo está caminhando na direção correta. Então, eu resumiria dessa forma. Que máximo, que legal, muito bacana. Acho que dessa forma, acho que isso se completa e dá uma credibilidade, né, para esse foco na empresa. E aí, queria entender um pouquinho, né, se você puder me contar aí, qual seria o ponto forte do ESG e da diversidade e inclusão aí da sua empresa? Boa. Eu acho que dentro dessa dinâmica que eu comentei, a gente tem uma preocupação muito forte aqui na Mobile quando a gente pensa em estratégia, né? Porque diversidade, eu tenho até um mote que eu uso muito, que é diversidade é tudo menos chute. E o que isso significa? Que a gente precisa realmente ter ações intencionais que consigam, né, a gente mapear, identificar nossos desafios e a partir disso ir para o outro lado, né, conseguir de fato avançar. Eu vejo que na Móvel a gente consegue, sim, estruturar isso de uma forma mais estratégica, alinhada ao negócio, né, alinhado com outras iniciativas que a gente faz aqui dentro, focando em resultados também, né? Então, a gente sabe que tem um desafio ainda da agenda, né, de ver como, seria legal ter, mas não é prioridade. E aqui não, a gente realmente trata com prioridade, está na nossa visão, né, de negócio como um todo, todas as áreas têm um to-do em relação à agenda de diversidade e inclusão, então é algo que a gente realmente leva a sério, e aqui a gente também tem um comprometimento da alta liderança, principalmente do nosso CEO, muito forte nessa agenda. E isso pode parecer até senso comum, mas é um ponto muito importante, porque se a gente não tem, né, essa pessoa aqui sendo, a gente chama de champion, né, que consegue realmente abraçar essa causa, entender a importância estratégica da agenda, e a partir disso também influenciar positivamente toda a empresa em relação a esse tema, fica muito mais difícil. Então, a gente tem esse prazer, né, de ter o Patrick, né, fomentando toda essa agenda, junto com nossas áreas, junto com o time de diversidade e inclusão. Isso a gente percebe uma diferença no dia a dia, né, de como que a agenda é vista, reconhecida, né, tratada pelas pessoas. Então, eu acho que esses seriam os pontos máximos, assim, quando a gente pensa nessa questão. Nossa, que legal. Você falando assim me despertou uma curiosidade, acredito que das pessoas que estão ouvindo a gente aqui também, né? De querer ouvir um pouquinho mais, se você puder contar sobre os projetos aí que vocês têm em andamento na Móvel, acho que iria agregar bastante aqui. Maravilha. Dentro dessa visão que a gente vem desenhando em relação à agenda de diversidade, equidade e inclusão, nós definimos também alguns pilares foco, né? Então, seria pilares foco? Ações que a gente entende que a gente precisa acelerar mais rápido, né? Fica até meio redundante, mas é justamente o cenário, como a gente avança e avança rápido. Então, hoje a gente tem, além da questão de gênero, que a gente já estamos, inclusive, como que a gente diz? Tá 50-50, né? Tanto em posições o cenário está muito equânime dentro da organização, a gente tem um desafio com a questão racial e hoje a gente está direcionando nossas iniciativas para essa temática. Então, ano passado, a gente assinou o Pacto Racial, né? Então, uma iniciativa recente no mercado, onde não só o Mobile, né, mas a gente conseguiu estimular todo o movimento de empresas também para entrar nessa agenda junto conosco. Além disso, a gente também acabou de lançar um programa que é o Black Leadership Program, né, que é um programa de aceleração de lideranças negras, né, onde vários profissionais aqui da Mobile e também das nossas investidas fazem parte, e eles passam por um processo de em torno de 6 meses, né, de duração como um todo, onde eles têm conteúdos, né, trilhas de hard, soft skills, onde também a gente tem um momento de mentoria, de troca com especialistas do mercado, a gente também cria um espaço de troca com executivos e executivas negras, né, que estão trazendo, vivenciando isso no dia a dia também, compartilhando suas experiências. Então, foi um programa recente que a gente lançou e dialoga muito com esse nosso compromisso assinado com o Pacto Racial ano passado e também com esse nosso foco de acelerar na agenda racial aqui na Móvel.
Nossa, eu fiquei com os olhos brilhando aqui enquanto você estava falando, porque aqui no Alicerce a gente recentemente também lançou o nosso comitê de equidade racial, justamente para que a gente também esteja apoiando muito essa causa, né? E acho que isso faz toda a diferença, né? Para que a gente consiga cada vez mais, né, internalizar isso dentro da empresa e ser referência, né, para outras empresas aí. Muito legal, fiquei muito feliz de saber disso. Sim, exato. E é uma agenda que a gente precisa muito que todas as pessoas, e quanto mais empresas estiverem conosco, é melhor, porque todo mundo ganha, a gente consegue acelerar esse movimento como um todo, né? Então, muito feliz também de saber desse passo do Alicerce. Eu acho que serve de inspiração também para outras instituições para avançarem nessa questão. Muito bom, vamos juntos, né? A união faz a força. Exato. Agora indo para o finalzinho já, Lica, eu estou amando te ouvir aqui, mas essa é a minha última pergunta aqui para você. Eu estou adorando ouvir toda a sua trajetória e toda a sua experiência. Eu acho que até por conta da sua experiência, talvez você consiga trazer para a gente aqui algumas dicas que você daria, né? Para os gestores, né, da área de SG, né, e diversidade e inclusão. Conta aí, Lica, para a gente. Então, Dani, a dica que eu daria para as pessoas que estão trabalhando com essa agenda primeiro, para reconhecer esses pequenos passos que são dados, né? A gente, quando pensa na agenda de diversidade e inclusão, a gente sabe que é um desafio estrutural, social, que é longo. Eu sempre falo que tem começo, mas não tem fim. Então, pensar nesse processo, acho que é também muito importante, eu venho discutindo muito isso dentro de Móvel, né, da gente reconhecer esses passos que a gente vem dando, né, porque ao longo desse processo a gente também vai se estimulando em relação a essas conquistas, né, e também ajudando outras pessoas, engajando para que elas também partam, né, participem dessa jornada conosco. Então, acho que o primeiro ponto é realmente reconhecer esses pequenos avanços, que quando a gente pensa toda numa lógica estrutural de uma organização, são processos que impactam toda uma estrutura, né? Então, a princípio, nesse parecer pequeno, mas a médio e longo prazo, a gente colhe, né, esses resultados de uma forma muito efetiva nessa disciplina, né, da agenda. Então, acho que a primeira dica, né, é realmente pensar, olhar o copo, né, sempre cheio, com essa visão, né, o óculos do otimista realista, né, de, ok, estamos avançando, a gente sabe que a jornada é longa, mas a gente já começou a se movimentar, então esse é um processo importante para a gente continuar. E aí, um segundo ponto que eu acho que acredito também nessa questão, que eu comentei até no começo, que é justamente a gente engajar e buscar mais pessoas aliadas nessa agenda conosco, desde num sentido mais micro, né, dentro da própria empresa, com as áreas, com lideranças, com outros stakeholders também que nos ajudem nessa questão, né, a partir de suas realidades e visão também de como funciona cada uma das áreas, mas pensar isso de uma forma macro, né? Então, hoje é a Móvel que está fazendo, mas como que a Móvel também pode inspirar que outras empresas, seja do mesmo setor ou não, também consigam avançar nessa prática, a gente consiga trocar experiências, a gente consiga realmente pensar num contexto de impacto da sociedade como um todo. Então, eu acho que esse é um ponto também muito importante para a gente sempre deixar no radar. E o terceiro, mas não menos importante, acho que é uma questão também da gente reconhecer que, gente, não é todo mundo que sabe sobre diversidade e inclusão, não é toda pessoa negra que sabe sobre racismo, não é toda pessoa LGBTI+, que também vai falar sobre isso, porque o tema é um tema que a gente, né, além de várias especificidades, de várias abordagens, né, até dentro da própria academia, né, quando a gente discute, né, aprende sobre agenda, a gente fala, mas qual é o pensamento que você está trazendo? Qual é a linha que você está utilizando? Porque também tem pensamentos, né, visões distintas. Então, eu acho que reconhecer que não é todo mundo que sabe sobre a agenda, está tudo bem, né, mas justamente olhar para esse processo de, não sei, mas como que eu posso aprender mais? Como eu posso me letrar sobre esse assunto? E a empresa tem um papel nesse processo importante também, que é fornecer treinamentos, pensar em letramentos, roda de conversa, empoderar os grupos de afinidade também para estimular essa cultura de troca, de diálogo, né? Pensar em ações mais estruturais também em relação a isso, mas principalmente
né? Permitindo que as pessoas também se sintam confortáveis de trazerem suas vulnerabilidades e discutirem assuntos que a gente acha que, né, tem aquele certo desconforto, né? Porque a transformação, ela exige, de alguma forma, esse certo desconforto para que a gente consiga pensar nas mudanças e o que precisa acontecer para a gente chegar do outro lado, mas reconhecer sempre esse processo de, poxa, é um processo contínuo, né? Como eu falei no começo, tem começo, mas não tem fim. Então, eu não sei, não é todo mundo que sabe, mas como que eu posso, né, me aproximar, me aprofundar mais nessa agenda, conversar com o time, né, área de diversidade, e ver também essas pessoas como importantes parceiros e parceiras também nessa troca, nesse aprendizado conjunto. Então, acho que, de modo geral, eu resumiria dessa forma, assim, da gente realmente conseguir ver a área como parceira, a gente realmente entender que a gente está num processo de construção e aprendizado todo mundo, e pensar como a gente consegue trazer mais pessoas para esse diálogo. Nossa, é instruir, né? É estar aberto também, né, a aprender e instruir, né? Acho que esse é o principal mesmo. Exato. Parabéns, obrigada pelas suas palavras. Eu fiquei bem honrada de construir essa conversa com você. Mais uma vez, queria agradecer por você ter aceitado, né, o nosso convite de conversar nessa manhã um pouco fria, né, aqui de São Paulo. Mas obrigada, viu, Angélica? Prazer em falar com você. Eu que agradeço pelo convite, contem super comigo. Como eu falo, é uma agenda que a gente, né, constrói e acelera, quanto mais juntos e juntas nós estivermos. Então, muito obrigada, e qualquer dúvida estamos à disposição aqui também para seguir nessa troca.